a guerra da Venezuela. Aquela guerra, na verdade, que não é guerra, né? É um circo. Pede a banda para tocar no dobrado. O nosso querido Nicolás Maduro, que é o sucessor de Hugo Chávez que era chamado pelo exército americano de The Clown, o palhaço. Nicolás Maduro descobriu que em 2015, desde 2015, foram descobridas jazidas de minério, ferro, diamante, poços petrolíferos na região do mar territorial da Guiana. Mas não é de toda a Guiana. É de 70% da Guiana, que é a região de Essequibo, a região que fica à margem oeste do rio Essequibo. E Maduro, no referendo, proclamou que pertence à Venezuela, a região de Essequibo. Aí os Estados Unidos já veio, porque lá tem a ExxonMobil, que está extraindo petróleo no mar, tem 11 bilhões de barris. Os Estados Unidos já fez alguns exercícios militares. O Maduro primeiro disse, Biden não se meta com a Venezuela, hein? Não se meta conosco. Agora parece que ele criou um pouco de juízo, já fez uma reunião com o presidente da Guiana e já falou para ele, olha, nós não vamos mais fazer guerra, não, vamos conversar, tal, e é assim que tem que ser. Agora, a Guiana, é claro que não vai abrir mão de um território como esse, de tantas riquezas. Então, essa arbitragem internacional não vai acontecer nunca, porque é contrário aos interesses dos Estados Unidos e do Ocidente. Querido Robson Farinazzo, você acha que valeu o Maduro ter colocado o assunto em questão, mas isso aí vai resolver alguma coisa depois dele ameaçar, entrar como um leão e voltar como um gatinho? Valeu sim, Capês, porque ele abriu um precedente, né? É a mesma coisa esse caso do Hamas, eles trouxeram o assunto à baila de novo, esse assunto da... eu acho assim, essa crise da Venezuela, ela mostra duas coisas pra gente. Em primeiro lugar, que nós não vamos nos livrar dos combustíveis fósseis amanhã, porque se fosse isso, ninguém estava ligando por região petrolífera. Tá? Eu acho que se fala muito em energia verde, etc., mas a prática é que se faz guerra no Oriente Médio, onde tem petróleo. Eu falo sempre o seguinte, eu brinco sempre que ninguém invade país que planta pepino, né? Todo mundo invade país que tem jazida de petróleo. Essa é uma coisa. Então já se revelou que essa história de nós vamos abandonar os combustíveis fósseis não tão cedo. Outra coisa, se a Guiana está negociando, já é uma vitória do Maduro, porque até então ele não tinha nada. Ele blefou e, de repente, ele está levando uma negociação. Isso não vai parar por aí, eu não tenho dúvida disso. Pode se arrastar por uma década, talvez até mais. Mas o que a gente tem que lembrar? Que essa questão do Essequibo, né, ela não é uma pauta apenas do governo Maduro, dos bolivarianistas, chavistas, quem quer que você chame aí esse pessoal. É uma pauta de todos. Até a oposição venezuelana, ela forma junto aí nesse pleito, né? O Essequibo está para a Venezuela mais ou menos como as Ilhas Malvinas estão para a Argentina. Eu penso que nós temos conflitos dormentes da América do Sul. O mundo está mudando a sua configuração, mas é verdade, não adianta a gente tapar o sol com a peneira e achar que o mundo não está mudando. Ele está efetivamente mudando, é um fato, né? Só a gente observar que 1/3 da marinha americana hoje está no Oriente Médio. Isso não é à toa, é um mundo novo. Então, esses conflitos que estão dormentes, eles vão ressuscitar. Qual é o resultado disso? Eu não tenho como prever, mas uma coisa é certa, o Brasil precisa se preparar melhor para esses tempos incertos. Meu querido Acácio Miranda, professor de Relações Internacionais, Maduro coloca a questão de Essequibo. Em 1899, quando a Guiana pertencia ao Reino Unido, uma corte internacional atribuiu Essequibo à Guiana, atendendo aos interesses do Reino Unido. Claro, a Venezuela também não tinha nem condição naquela época de discutir. Em 1966, a Convenção de Genebra teve um acordo ali e disseram que a Venezuela tem direito a postular, mas pacificamente. O Maduro deu essa chiada. Agora, a Guiana diz que não vai devolver. Os Estados Unidos e a Inglaterra apoiam a Guiana. A Rússia está muito distante daqui da Venezuela, está preocupada com seus interesses geopolíticos regionais. O Putin até já avisou o Maduro, você vai entrar na guerra, entra sozinho. Então, não corre o risco do Maduro ter dado um grito,
que não vai resolver nada, ele vai ficar gritando, não vai resolver? Ou você acha que há algum tipo de encaminhamento com relação a essa questão? O Brasil vai chegar e falar, Guiana, dá esse equipe para a Venezuela? Há um ditado popular, Capês, que diz que a pessoa jogou um verde para colher maduro, né? Opa, bom trocadilho. O que eu acho? Eu acho que foi um pouco essa a ideia do Maduro. Ele ameaçou uma guerra objetivando duas circunstâncias. Primeiro, ganhar politicamente e internamente com isso. Nós sabemos que ele enfrentará eleições em 2024 e a questão da Guiana é uma questão que mesmo a oposição da Venezuela é favorável a essa anexação, então ele acaba colhendo dividendos políticos disso. E há um segundo ponto que era fortalecer ou pelo menos fomentar essa disputa que existe no nível mundial entre Estados Unidos e Rússia. Mas você bem disse, primeiro que o Putin já avisou, não tenho condições de socorrê-lo nessa batalha. Em segundo lugar, a questão da Guiana traria dividendos políticos única e exclusivamente ao Joe Biden, por duas razões. Primeiro, a ExxonMobil, uma empresa privada norte-americana, quem explora 80% das minas de petróleo na Guiana. Então, Joe Biden entraria numa guerra fácil contra a Venezuela em defesa da sua empresa, das empresas norte-americanas. Em segundo lugar, a Guiana e a Venezuela estão na América do Sul, mas estão viradas ali para o Mar do Caribe, para o quintal dos Estados Unidos. Joe Biden teria a narrativa que ataques feitos pela Venezuela contra a Guiana indiretamente afetariam ou poriam em risco a soberania norte-americana. Mais uma vez, ele entraria numa disputa fácil, ganharia e colheria dividendos políticos internamente. O Maduro, que não é bobo, fez essa leitura e entendeu que acabaria ou passando vergonha ou sendo destroçado pelos norte-americanos. Diante deste contexto, ele recuou e o que nós tivemos foi um simples blefe do Maduro que não reverberou nem dividendos políticos, nem dividendos econômicos. Ricardo Rous, a Roraima, nosso querido estado da Roraima, a nova estrela no azul da União, a Roraima, que era território, hoje é um estado, está lá na fronteira, uma parte dela, entre a Venezuela e a Guiana. Em Roraima tem a Amazônia, mata densa, fechada, floresta, não dá para entrar por ali. Mas tem uma região que chama Lavrado, que é tudo ali cerrado, né? A gente fala savana, mas é o cerradão. E tem duas estradas, duas BRs aqui, que com forma de V. Você vem da Venezuela, desce nessa região do Lavrado, que não tem mata, e depois sobe de novo em direção à Guiana. O Maduro teria que fazer uma penetração terrestre pelo estado de Roraima. Será que o exército brasileiro, se ocorrer isso, não ocorreu, mas nós temos 2024 inteiro pela frente. O exército brasileiro aceitaria esta passagem, chamada passagem inocente, ou seria considerado um atentado à nossa soberania e uma declaração de guerra? Primeira questão. Segundo, se Maduro não quiser fazer isso, ele vai ter que fazer um ataque anfíbio. Vai pelo mar, onde estão os postos petrolíferos, lá ele vai trombar com a Marinha norte-americana. E esse ano tem eleição. E o Trump, que é meio maluco para a guerra, ele já queria que o Bolsonaro invadisse a Venezuela quando estava o governo Bolsonaro. Então, eu acho que a solução bélica está muito afastada, descartada. Para ele ter uma solução diplomática, ele teria que ter apoio do Ocidente. O Tribunal de Haia está na Holanda. Aí tem Holanda, Bélgica, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal, agora o leste europeu quase todo. Tudo é office boy dos Estados Unidos. Certo? São todos submetidos aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não quer que vá para a Venezuela, obviamente, a região de Essequibo.
O que resta a Maduro fazer? Olha, Capês, o que resta ao Maduro é cair de Maduro, só para usar o trocadilho aqui. Porque eleição na Venezuela, e na minha opinião, eu concordo com o que foi dito pelo professor Farinazzo e o professor Acácio aqui também, em partes, porque eu acho que o Maduro em nenhum momento estava de olho no petróleo da Guiana e nada disso, porque ele não tem a menor condição de entrar em guerra, não contra a Guiana, que é um país pequeno, com um exército pequeno, menos de 1 milhão de habitantes. Não é a Guiana, não. São os Estados Unidos da América que não permitiriam isso. E num primeiro blefe, que é o que eu acho que o Maduro fez, apenas com a ideia de ter uma bandeira política para tentar se fortalecer, visando as eleições, entre aspas, como bem colocou o professor Acácio aqui, que haverão na Venezuela agora em 2024, já fez ali um exercício na Guiana, em parceria com a Guiana, já mostrou para o Maduro, aqui não vai ter. E o próprio Putin lá na Rússia, que também tem eleições agora na Rússia em 2024, ou seja, cada um está preocupado com o seu. E talvez para o Biden é que fosse menos ruim ter um conflito ali, que ele pudesse entrar ali para defender os interesses dessa indústria petrolífera dos Estados Unidos, que é quem está explorando o petróleo ali na Guiana, é a ExxonMobil. Enfim, para mim o Maduro criou um grande blefe. Agora, no finalzinho de 2023, se sentou com o presidente da Guiana, terminou a reunião, um apertando a mão do outro. Acho que ali o Maduro tentou encontrar uma circunstância para ele dar uma ré, para ele parar com isso. Vai continuar falando, vai continuar blefando e fazendo ali as suas falas, que é característica de um líder populista, porque tem eleição e essa bandeira, como já foi dito aqui na mesa, ela une inclusive pessoas que estão à oposição de Maduro. Uma oposição que parte está presa, então não sei qual é a eleição que o Maduro de fato vai ter. Enfim, é uma situação complicada que, para mim, além de um grande blefe, não vai para lugar nenhum. A Guiana vai ficar com esse equibo, não há condições internacionais como você literalmente desenhou, não há interesse dos Estados Unidos nisso. A Guiana está prosperando, está andando e vai continuar assim. E ao Maduro resta, como eu comecei falando, cair de Maduro. Já passou o tempo desse líder populista que está destruindo a Venezuela, acabar com seu aspas, reinado nesse nosso vizinho aqui. Alessandro Negão, que mistérios e segredos estão ocultos na tortuosa mente de Nicolás Maduro?